Queridos irmãos e amigos, boa noite. Que a paz do Senhor nos assista nessa noite do dia do Senhor. Como os irmãos sabem, nós temos feito exposições de maneira sequenciada, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Novo Testamento temos caminhado na Epístola de Paulo aos Filipenses. Já no Antigo Testamento, nós temos caminhado no livro de Ruth. Entretanto, em alguns momentos parte do trabalho pastoral é ter uma sensibilidade para tratar de alguns outros textos conforme a necessidade da igreja. E o texto que o Senhor nos propôs nessa noite para fazer a exposição está lá na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, os versículos 7 a 14. Efésios 5, 7 a 14. Efésios 5, 7 a 14, é isso que nos diz a palavra do Senhor. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Oremos então, queridos, pedindo ao Senhor que nos ilumine na compreensão da sua palavra. Bondoso Deus, eis a tua palavra, eis o teu rebanho. E nós te pedimos que o Senhor graciosamente pastoreie o nosso coração, que o Senhor nos ensine as maravilhas da tua lei, que o Senhor nos faça contemplar a glória do teu evangelho, aquilo que o Senhor requer de nós por meio da exposição da tua palavra. Que ao sairmos, Pai, desse local de culto, a nossa alma seja fortificada em ti, sejamos desafiados no Senhor para podermos viver à altura daquilo que o Senhor requer de nós. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Algo que fica bem claro por meio da leitura desse texto é o ponto central dessa passagem. E o ponto central dessa passagem é a atitude que os crentes devem ter para com as ações e atitudes, o comportamento e a maneira que vivem os descrentes. E, meus queridos, esse é um assunto extremamente importante. Porque os cristãos são uma minoria em uma sociedade que tem outra ética, outros valores. E eu tenho certeza aqui que você sabe sobre o que eu estou falando. Por exemplo, no trabalho, você tem pessoas que pensam completamente diferente de você, que têm relações e determinados procedimentos bem diferentes daquilo que você tem. Eles têm outra ética, outros valores, e são dispostos a fazer algumas coisas que você não concorda nem um pouco. Crianças, pequenos, vocês já sabem que lá na escolinha, vocês estão cercados de colegas, amigos, professores, que têm uma visão de mundo bem diferente daquilo que vocês recebem em casa. E muitas vezes eles ensinam coisas que são erradas. Meus queridos, no trânsito, você vai encontrar muita dificuldade de ser crente ali, principalmente com os descrentes lhe fechando, lhe xingando, lhe ofendendo. No bairro onde você mora, você vai ter que conviver com pessoas que não têm os mesmos valores que você, no seu condomínio, mesmo na sua família. Você tem parentes que não têm a mesma ética que você. Eles não creem nas mesmas coisas que você e não têm os mesmos valores que você. E então, como é que o crente se relaciona com o descrente diante de uma circunstância dessa? Qual deve ser a nossa posição diante de atitudes desses nossos amigos, familiares, e que certamente são contrárias à palavra de Deus no ambiente em que estamos? Às vezes, há situações em que é muito fácil nos afastar dele e nos distanciarmos da atitude deles. Porém, em outros momentos, a atração é muito grande para que então venhamos a nos envolver com eles. A orientação que o apóstolo Paulo dá aqui aos cristãos de Éfeso, no texto que lemos, se baseia em um contraste que ele faz. Percebam que aqui nesse texto todo
há um contraste apresentado pelo apóstolo Paulo. E esse contraste é entre trevas e luz. E eu quero que você perceba como isso é disposto aqui no texto. Mantenha a sua Bíblia aberta e nós vamos caminhar em muitos textos para vocês entenderem aqui qual é o meu ponto. Versículo 8. Veja como Paulo faz um contraste entre trevas e luz. Outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Versículo 9, Paulo diz, o fruto da luz. Versículo 11, Paulo diz, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Versículo 13, ele diz, tudo o que se manifesta é luz. Versículo 14, ele diz, nós temos que nos levantar dentre os mortos para que sejamos iluminados. Essa é uma passagem que gira em torno desse contraste, trevas e luz. E Paulo usa esse mesmo termo trevas como em um sentido metafórico para descrever a maneira como vivem aqueles que não conhecem a Deus. E nós podemos encontrar em outros momentos, nessa mesma epístola, o apóstolo Paulo mostrando quem são esses que vivem em trevas. Capítulo 2, versículos 1 e 3, talvez seja o texto mais conhecido de toda a epístola aos Efésios, quando Paulo diz, ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aqui é uma boa descrição do que é viver em trevas. É andar morto, vivendo em delitos e pecados. São esses que vivem em trevas. Também no capítulo 2, versículo 12, o apóstolo Paulo diz, naquele tempo, antes de vocês se converterem, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança no mundo. Vejam, essas são descrições de pessoas que vivem em trevas. E ainda no capítulo 4, nos versículos 17 a 19, Paulo diz, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos, consegue perceber a palavra, o vocabulário de Paulo? Pessoas que vivem em trevas, eles estão obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornados insensíveis, se entregaram à dissolução, para com toda avidez cometerem toda sorte de impureza. Ou seja, aqui, em 3 momentos nessa mesma carta, Paulo descreve de maneira bem clara aquilo que ele descreve como sendo trevas no texto que estamos fazendo a exposição nessa noite. E, meus queridos, trevas é escuridão. Ela é utilizada aqui de maneira metafórica para descrever as pessoas que não conseguem ver a Deus. As pessoas que vivem em escuridão. Elas não conseguem ver a verdade, elas não conseguem ver o óbvio que nós conseguimos ver. Tal como Jesus Cristo é o Senhor. E a pessoa que está andando em trevas, ela está perdida. Ela está como que meio que tateando no escuro. Ela não sabe nem mesmo que direção tomar na vida dela. Ela não sabe qual é o propósito, o fim principal da vida delas. Algo que nós aprendemos desde pequenininhos aqui na igreja, qual é o fim principal do homem. Elas não sabem para que elas estão aqui. Por isso que não somente Paulo, mas a Bíblia usa essa metáfora de uma pessoa que está em trevas para descrever um homem sem Deus aqui nesse mundo. E todas as demais coisas que estão aqui, o entendimento escurecido, a alienação da vida de Deus, a ignorância, a dureza de coração e sensibilidade, e assim por diante, descreve a realidade daqueles que vivem em trevas. Por outro lado, Paulo usa a metáfora da luz para descrever a vida dos crentes. E vimos que isso foi citado algumas vezes no texto que lemos. A luz representa a santidade, verdade, clareza, transparência. E uma das características da luz é que ela dissipa as trevas. Onde ela chega, as trevas vão embora. Lembram-se do Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha? Vós sois luz do mundo. E há um confronto, queridos, entre trevas e luz. Mas adivinha quem sempre prevalece? É a luz. Quando a luz chega, as trevas não prevalecem. E é com base nesse contraste de que os crentes são luz e que aqueles que não conhecem o Senhor são trevas, que Paulo começa então a descrever a vida dos discípulos de Jesus. Para Paulo dá orientações aqui sobre como aqueles que são luz devem se comportar em meio a um mundo que vive em trevas. Em outras palavras,
O que ele vai dizer aqui no texto é que não devemos ser participantes e cúmplices nas obras das trevas. Ao contrário, temos que andar como filhos da luz e reprovar as coisas das trevas. Antes de entrar na exposição do texto, eu preciso fazer duas explicações ou duas observações prévias. Primeiro, é que, embora usemos a expressão trevas para indicar a vida daqueles que não conhecem a Deus, temos que reconhecer que, pela misericórdia do Senhor, uma pessoa descrente é capaz de fazer coisas boas e certas. Vejam, vocês convivem com gente descrente, e muitos deles não professam a Cristo, e mesmo assim, são pessoas de uma integridade impressionante. Dizem-se ateus, mas são honestas. Tratam pessoas com respeito, são sinceras na maneira de falar e são descrentes. Então nós podemos encontrar pessoas que não têm o conhecimento de Deus, mas que são capazes de tomar atitudes corretas, fazer escolhas certas. E isso acontece apesar delas. Porque isso é resultado daquilo que nós chamamos dentro da teologia reformada de maneira especial, de graça comum de Deus. O favor de Deus e o amor de Deus para com a sua criação. Deus é tão bom, irmãos, que mesmo que uma pessoa não acredite nele, e a pessoa não queira nada com ele, Deus abençoa aquela pessoa, dá saúde e condições financeiras, e não poucas vezes, Deus dá determinadas virtudes para uma pessoa. Às vezes a pessoa nasce com isso, com determinados traços de caráter, é uma pessoa reta, uma pessoa justa, e é um ateu. Por isso que nós podemos encontrar várias pessoas que não se rendem ao Senhor e que mesmo assim têm as suas virtudes. Mas de onde que vem isso? Nós sabemos que não é da humanidade, porque como diz Paulo aos Romanos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a Bíblia é muito clara, quando diz que o coração do homem é mau, inclinado ao mal, que ele vive em trevas e que ele tem prazer de fazer a coisa errada. Então, quando você encontra uma pessoa que não conhece a Deus, não tem temor a Deus, mas assim uma pessoa justa, faz uma coisa boa, uma coisa reta, pode saber que é apesar dela e que é a graça do Senhor refreando o mal no coração dela. Mas, ao mesmo tempo que você percebe essa pessoa com virtudes, você vai perceber uma outra coisa. Essa mesma pessoa com virtudes, ela vai dizer, tá vendo como eu sou bom? Você acha que eu não sou melhor do que muita gente lá da sua igreja? Ela se vangloria porque ela é muito boa. Não é assim? Deus tem que me amar mesmo. Nunca matei ninguém, nunca roubei. Qual o mal que eu fiz? Deus tem que gostar de mim. Aí o pecado da pessoa já se torna outro. O pecado de desvalorizar ou desconsiderar a obra do Filho de Deus em favor dela. Autossuficiência, achar-se bom diante de Deus. Bem, irmãos, devemos saber que um descrente faz coisas boas pela misericórdia de Deus. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, a nossa sociedade já tinha se implodido, já tinha se destruído. Então, isso é só por Deus, por sua graça, que a nossa sociedade consegue ficar de pé. Como chegar, por exemplo, em uma sociedade tão ímpia, tão afastada do Senhor, em países do primeiro mundo, lá onde o ateísmo é tão concreto, é tão forte, e você vê que a sociedade funciona direitinho. As coisas funcionam, as pessoas respeitam as regras de trânsito, as pessoas pagam seus impostos. Graça de Deus, misericórdia de Deus. Mas em segundo lugar, eu posso falar que o inverso também é verdade, tá? Nós chamamos os cristãos, os discípulos de Jesus, de luz. Dizemos que eles são filhos da luz, que andam na luz, mas infelizmente, às vezes, um cristão pode praticar obras das trevas. Você vai encontrar, de fato, pessoas que conhecem a Deus, têm um conhecimento de Deus, mas que eventualmente se comportam como um ímpio, como uma pessoa que não conhece a Deus. Vejam Davi. Como que Davi agiu? Parecia um ímpio, né? Isso se deve ao fato, queridos, de que mesmo tendo sido iluminado pelo conhecimento do Senhor, do Evangelho da verdade, o coração das pessoas, mesmo tendo sido alcançado pela graça de Deus, ainda mantém os resíduos da corrupção e do pecado. Mesmo o mais crente entre nós, o mais iluminado dentre nós, ainda tem um coração inclinado ao pecado e fazer o mal. Não há ninguém que tenha um coração livre da corrupção do pecado. Somos inclinados ao mal, mesmo que a luz do Evangelho já tenha raiado em nosso coração. É importante que fique claro que se você diz conhecer a luz,
mas vive como quem está em trevas, a primeira carta de João, o apóstolo, lhe chama de mentiroso. Aquele que vive em pecado é mentiroso. Mas o que pode acontecer é que uma pessoa que é crente de verdade, tendo conhecimento de Deus, eventualmente, ela pode tropeçar, cair e praticar algumas obras das trevas. A diferença é que quando os filhos das trevas fazem isso é o que se espera delas. Essa é a forma natural, costumeira. Ou seja, é isso que define a vida delas. Enquanto que o pecado, no Filho de Deus, é um acidente, do qual ele se arrepende amargamente. Ele chora aos pés do Senhor, ele lamenta, mas ele quer se levantar, ele quer se purificar e viver uma nova vida na presença de Deus. Enquanto que nos filhos das trevas, o pecado é o normal, para o filho da luz, o pecado é ocasional, acidental e indesejado. Bem, feito essas observações prévias, nós podemos então entrar no nosso texto e vermos o que Paulo nos diz. Como eu falei, o grande problema que temos é que vivemos em uma sociedade de pessoas que estão em trevas, praticam obras das trevas. E a pergunta é, como me relacionar com essas pessoas? Qual deve ser a minha atitude em alguns ambientes, como escola, trabalho, família, rua, comércio, enfim, qualquer lugar que nós vamos. Antigamente, alguns séculos atrás, proporam que a solução era você viver em um mosteiro, cercado lá, isolado de todo mundo. Mas só tinha um problema, né? Como diz um grande pensador nordestino, né? Eu tentei fugir de mim mesmo, mas aonde eu ia, lá eu estava, né? Ou seja, o coração pecador estava lá. O homem quer se isolar um do outro, mas adivinha, quando ele se isola naquele lugar, o coração pecador está ali. Não tem como fugirmos do pecado, porque o nosso coração está clamando tantas vezes pelo pecado, queridos. Bem, vejamos então o nosso texto. Eu quero deixar de maneira bem clara a estrutura do nosso texto. Os irmãos sabem que eu gosto de fazer isso. A primeira parte do nosso texto, o nosso texto é composto de duas partes. A primeira parte, dos versículos 7 até a primeira parte do versículo 11, o apóstolo Paulo descreve o que nós não devemos fazer. E ele descreve duas coisas, tá? Primeira parte, 7 até a parte inicial do versículo 11, o que nós não devemos fazer, duas coisas. E a segunda parte, lá da segunda parte do versículo 11 até o versículo 14, o que nós devemos fazer, e ele descreve 4 coisas, tá bom? Vamos caminhando, passo a passo, e o Senhor vai nos trazendo clareza sobre o texto da palavra de Deus. Vejamos então o nosso texto, o que está aí no versículo 7, a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz que nós não devemos fazer quando nós estamos lidando com aqueles que são filhos das trevas. Portanto, não sejais participantes com eles. A pergunta clara que fica aqui para nós é, quem são esses eles que ele se refere aqui no versículo 7? Claro, né, o portanto já mostra que é uma conjunção que está vinculada ao versículo anterior. Para entender o versículo 7, temos que observar o versículo 6. E é justamente as pessoas que ele descreve no versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, quem são esses sobre os quais nós não devemos ser participantes com eles? Os filhos das trevas. Porque são pessoas que não conhecem o Senhor, são pessoas desobedientes ao Senhor. E Paulo está dizendo, não participe das coisas erradas que eles fazem. Mas participar do quê, Paulo? Voltando ainda um pouco mais no nosso texto. Os versículos 3 e 4, Paulo diz, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém aos santos. Nem conversação torpe, ou seja, conversas, palavras ou piadas sujas, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Ou seja, não participe com eles. A primeira orientação é, não participe das coisas dos filhos das trevas. Como eu disse, isso não significa que a gente não vai ter nenhum tipo de contato com a descrente. Você pode ter contato com os descrentes em áreas comuns da humanidade. Porque, vejam, queridos, boa parte do tempo, os descrentes estão fazendo as mesmas coisas que nós estamos fazendo. Não é? Eles estão trabalhando para ganhar o pão, estão dirigindo para um lugar, estão fazendo compras, estão estudando. O que o crente faz, o descrente faz. Nós não temos a menor dificuldade de nos relacionar com eles. Mas em algum momento, as obras das trevas vão surgir. E aí Paulo diz, não participe disso. Você pode participar naquilo que é comum da sociedade.
vai para o trabalho, emprego, e você tem que saber que lá possivelmente será um lugar hostil para você. Mas não participe. Se for alguma coisa errada para ser feita, não participe daquilo. E a razão que o apóstolo Paulo nos dá para não participarmos das coisas erradas dos filhos das trevas está aí no versículo 8, primeira parte. Pois, conjunção já, fazendo conectivo aqui, outrora, antes, erais trevas. Vocês são filhos da luz, mas antes, lembra-se? Vocês eram trevas. Ou seja, tudo bem quando vocês eram descrentes, vocês fazerem coisa errada, porque é o que se espera do descrente. Que ele faça obras das trevas. Mas agora, não. Agora vocês são luz no Senhor. É o que ele fala na continuação do versículo 8. Porém agora que vocês se converteram ao Senhor, não. Vocês são luz no Senhor. Conhecemos o Evangelho de Cristo, o Espírito Santo de Deus entrou na nossa vida, nos transformou. Como que nós vamos praticar obras das trevas? Jesus morreu por nós. E isso tem que fazer uma grande diferença na nossa vida. Percebam como o Evangelho tem que nos mudar. Nós éramos trevas, vivíamos nas trevas, fazíamos coisas das trevas. Mas a luz do Evangelho raiou e nós não podemos ser mais os mesmos. Não pode ser como você era antes, agora você é luz. E Paulo conclui o versículo 8 dizendo: andai como filhos da luz. E ele diz no versículo 9, algumas obras da luz, em contraste com as obras das trevas que ele citou no versículo 3 e 4. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Ou seja, o que vai caracterizar aqueles que vivem na luz? Ou seja, você é bondoso. Um filho de Deus, aquele que conhece a luz do Evangelho, é uma pessoa boa. Por que é uma pessoa boa? Veja, quando eu falo que é uma pessoa boa, não é uma pessoa tonta não, viu? Porque às vezes a gente fala, fulano é tão bonzinho, que a gente quer falar que a pessoa é trouxa, né? Não é isso não. Bom é porque Deus é bom. E nós devemos ser bons, graciosos, amorosos, cuidadosos. Esse é o fruto da luz, a bondade. Mas não só a bondade, mas a justiça. Fazer aquilo que é certo, não pender para um lado nem para o outro. Querer a justiça, porque Deus é justo, não é isso? Se Deus é justo, nós também queremos ser justos. E ser verdadeiro o tempo todo. Não ser uma pessoa dissimulada, duas caras, falso. Eu não posso ser isso. Sabe aquela pessoa do trabalho que encontra o outro colega e diz: fulano, você é uma ótima pessoa, mas quando sai, miserável. Falso. O crente não pode ser falso. O fruto da luz é ser verdadeiro. Se em alguma outra situação isso ficar comprometido, então você não participa dessa situação. Se você for ficar comprometido, melhor dizendo, você não participa dessa situação. E é o que ele diz no versículo 10. Veja, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Vocês vão andar como filhos da luz, sendo bondosos, justos e verdadeiros, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Como assim provando o que é agradável ao Senhor? Essa palavra provando, no texto grego, ela é literalmente descobrindo o que é agradável ao Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Em algumas circunstâncias em que estaremos, nós precisaremos de sabedoria da parte de Deus, um esclarecimento por parte do Espírito Santo de Deus, para descobrir ou entender aquilo que agrada a Deus. O apóstolo Paulo aqui está colocando uma regra geral, que nós precisamos desenvolver sabedoria, isso na prática, irmãos. É por isso que nós temos um livro como Provérbios. Um livro para nos ensinar a sabedoria, sabermos como viver. Nós precisamos provar o que é agradável ao Senhor. Nessa situação em que eu estou aqui envolvido nesse trabalho, que eu vou ter que omitir ou esconder alguma coisa, o que eu faço? Sabedoria. Eu provo da parte de Deus o que é agradável a Ele. Nessa situação do trabalho, onde os meus colegas estão planejando fazer uma festinha, e eu sei o que vai rolar naquela festinha. Qual a melhor coisa que eu tenho a fazer? Se eu não for, sei que eu vou ficar isolado. Vou ou não vou? Se os meus colegas de turma, do colégio, estão planejando fazer uma coisa errada, né, meninos, crianças? Lá vocês já estão estudando, escrevendo, fazendo prova.
Os coleguinhas estão querendo pescar na prova, vocês falam colar, né? Mas em Salvador é pescar. Estão querendo colar na prova. Você vai participar disso? Você é filho da luz, meu filho. Você não faz isso. Pelo contrário, você reprova. Vocês, jovens que estão na universidade, seu coleguinha está lá, coleguinha não, né? O colega já na universidade é diferente. Está lá e a coisa mais natural dentro do ambiente da universidade é fumar maconha. Coisa mais natural, é o que eu mais vejo lá na universidade, irmãos. Os meninos jogados fumando maconha, vape, cigarro, tudo que você imagina. E aí eles lhe chamam, fulano, vamos com a gente. Ah, você não precisa fumar não, eu sei que você é crente, rapaz. Mas vamos lá, só pela companhia. Você vai para lá? Será que esse é o melhor lugar para você estar? Você tem que procurar descobrir e praticar sempre o que é agradável ao Senhor. O que agrada a Deus tem que ser a sua regra. Não é o que lhe agrada, não é o que agrada os seus colegas ou amigos, nem o que lhe dá prazer, mas o que agrada ao Senhor. O Senhor que lhe tirou das trevas e que morreu na cruz do Calvário por você. E esse é o nosso referencial no nosso relacionamento com os descrentes. O que agrada a Deus? Descubra isso e pratique isso. Essa é a orientação que nos é dada. E Paulo continua nessa mesma linha no versículo 11. Vejam, até aqui vimos o que nós não devemos fazer, tá? Primeiro, nós não devemos participar com eles, porque nós somos luz. E o que nos interessa é agradar ao Senhor. Estamos ainda na primeira parte do nosso texto. O que não fazer? Primeiro, não participar com eles. Mas o apóstolo Paulo dá um passo ainda além no versículo 11. Não é só não participar, é nem compactuar. Porque às vezes a gente não participa, né? A gente não fuma maconha, não bebe até encher a cara, mas a gente está lá perto deles, a gente ri. Quando ele diz, olha, fulano estava lá ontem, bebeu até cair, você rindo, achando engraçado. E é o que o apóstolo Paulo diz em segundo lugar aqui, sobre o que nós não devemos fazer, no versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Ele parece estar dizendo aqui a mesma coisa, já que ele disse não participe. Mas agora ele está falando ainda mais. Nem seja cúmplice. E todo mundo sabe aqui o que é um cúmplice. No sentido penal, é alguém que contribui de uma forma secundária para a realização de um crime de outra pessoa. Mas no sentido geral, o cúmplice é alguém que participa com o outro na realização de alguma coisa. Um sócio, um parceiro, um colaborador. Meus queridos, porque estamos inseridos em uma sociedade corrompida e que não conhece a Deus e que vive em trevas, frequentemente somos pressionados e tentados a sermos cúmplices de diversas maneiras. Olha, não conta isso para ninguém, não. São tantas situações, todo dia, em que há pressão sobre você para que você seja cúmplice do mal. E essa pressão vem por meio de um convite, por meio de um medo que você tem no seu coração, um temor, uma ameaça, uma vantagem, que de muitas maneiras vem sobre nós para que nos tornemos cúmplices, um parceiro, um colaborador. Ou seja, para que você pratique, incentive, apoie, se deleite, concorde, consuma, consinta, se omita e fica calado diante do mal. São muitas tentações diárias para que nós, de alguma maneira, nos envolvamos com o mal. Em resumo, o que Paulo está dizendo é: não seja cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Não participe em nenhuma medida das obras infrutíferas das trevas. Percebam, irmãos, o argumento que o apóstolo Paulo diz. No versículo 9, ele diz, porque o fruto da luz. E agora no versículo 11 ele diz, obras infrutíferas. Então o contraste de Paulo não é só entre trevas e luz, mas agora ele apresenta um segundo contraste. Um contraste entre algo que é frutífero e algo que é infrutífero. E o que o apóstolo Paulo está nos mostrando claramente é que as obras das trevas, elas não produzem frutos nenhum. Até porque para que uma planta produza fruto, ela precisa de luz. Não tendo luz nas trevas, não há produção de fruto. O que produz é morte. Por isso são obras infrutíferas das trevas. Elas podem dar um prazer passageiro, mas eventualmente o salário do pecado é a morte. E é Deus quem garante que isso vai acontecer, tá? Não sou eu, não.
Por isso, não seja cúmplice. Não participe das obras infrutíferas das trevas. Mas então, o que devemos fazer? Se não podemos participar e sermos cúmplices, o que isso significa em termos positivos? Ou seja, o que eu tenho que fazer? E aqui o apóstolo Paulo nos deixou uma passagem extremamente rica e complexa. Os comentaristas, eles debatem muito sobre o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui nesses versículos, mas eu quero tornar, não quero deixar vocês enfadados com análise exegética, possibilidades de interpretação, mas eu creio que, em linhas gerais, do versículo 11, na segunda parte do versículo 11, até o versículo 14, que é a segunda parte do nosso texto, o apóstolo Paulo nos dá 4 direções práticas do que nós devemos fazer. Então, primeira parte, o que nós não devemos fazer é participar e ser cúmplice. Agora, então, na segunda parte, o que nós devemos fazer, sendo, então, 4 coisas descritas pelo apóstolo Paulo. Então, o que eu devo fazer de maneira positiva? Se eu não devo me envolver com eles, o que eu devo fazer? A primeira atitude destacada pelo apóstolo Paulo, na segunda parte do versículo 11, é a seguinte. Vejam, versículo 11 começa dizendo o seguinte: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. A adversativa. Antes, porém, reprovai-as. Então, em vez de você ser cúmplice, em vez de você participar com eles, reprove aquilo. E a reprovação aqui, o problema é que a nossa tradução, ela colocou o as aqui, no finalzinho do verbo, reprovai-as. Só que no original grego não tem isso, Então isso acaba gerando algumas dificuldades de interpretação. Mas de maneira bem objetiva, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Negue, rejeite, fale de maneira clara que você não concorda com aquilo. E você pode fazer isso de diversas maneiras. Primeiro, verbalmente, dizendo, olha, tal coisa está errada, não vou participar. E às vezes, não precisa nem apelar para a verdade do evangelho, tá? Porque ainda há um centro de verdade no coração da sociedade, onde, para todas as pessoas, matar é errado, roubar é errado, violência é errado, principalmente se for uma violência contra a criança. Então, queridos, ainda há uma base moral comum em cima da qual você pode conversar com uma pessoa. Queridos, essa semana eu tive uma experiência bem diferente, eu posso dizer assim. Eu tenho devocionais de setores regulares lá na universidade. Toda semana eu vou lá naquele lugar e tem um momento de pregação da palavra e oração. Em alguns setores bem diferentes, como por exemplo do marketing, que é um pessoal bem alternativo. Mas é um pessoal ótimo, que me recebe muito bem. Tenho muito carinho por eles. E eu tenho feito a exposição sequenciada de Mateus. E aí chegou um momento que eu tive que tratar nessa semana o não adulterarás. Para um pessoal que vive uma vida muitas vezes promíscua. Irmãos, eu preguei em alguns setores a mesma devocional. E a cara de desconcerto de algumas pessoas, eu podia até pegar no ar, assim, parecia que era palpável o desconforto de algumas pessoas. Porque eu estava falando a respeito do quão aquilo desagradava a Deus. E aí, eu usava argumentos, o mais óbvio, tá? Porque assim, eu disse assim, imagine se fosse sua mãe sendo traída. O pessoal já fica assim, né? Não, meu Deus. Se fosse a sua irmã sendo traída, o pessoal, eita, é mesmo, né? Tem coisa que até o descrente concorda. Tem coisa que até o descrente ele não quer para um familiar dele. E você pode usar isso. O argumento lógico e óbvio. Mas às vezes, irmãos, você vai ter que chegar com a verdade do evangelho e não vai ser bem recebido. Quer seja pelo evangelho, quer seja pela verdade comum, o ponto é que a atitude do cristão diante do mal é a reprovação. Isso pode incluir a reprovação verbal ou pode incluir simplesmente a não associação com essas pessoas. Lembram-se, Salmo 1, versículo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E isso significa reprovar. Deixar claro com palavras e atitudes que você não concorda com aquilo. Eu sei que isso é difícil, irmãos. Por exemplo, quando o seu colega do trabalho conta aquela piada suja e imoral no trabalho, e você dá aquele risinho, né?
Você não concordou com aquilo, mas ficou constrangido de não rir daquela piada imoral. Mas o que você devia fazer é encontrar o tempo e o modo para de alguma maneira chegar até aquela pessoa e dizer: sabe aquela piadinha que você contou? Em outro tempo eu até riria dele, iria rir daquela piada. Mas eu não acredito mais nisso que você falou. Eu não acho isso correto. Respeito você e quero lhe falar em amor, que não acho que esse é o tipo de coisa que vai fazer bem para você. Mas algo importante é que a nossa atitude inclui reprovação, é que ela deve ser feita de um jeito que a gente não vire polícia do mundo também. Veja, crente já é chamado de uma pessoa crítica e chata. Estou mentindo? E teve gente que já conversou comigo assim: Bruno, você é crente, mas nem chato você é. Já ouviu isso? Eu já ouvi. Você é crente, mas você nem é chato. Que bom, né? São pessoas que ficam julgando os outros, condenando todo mundo. Essa é a imagem do crente. E às vezes a maneira como o crente fala é o que dificulta o processo. A pessoa chega, conta aquela piada imoral e você diz: sabe aquela piada que você contou? Ah, você vai rir dela lá no inferno. Vai ter graça lá no inferno, você vai ver. Não precisa disso não, tá, gente? Os crentes, quando não ganham fama de hipócrita, eles ganham a fama de ser alguém extremamente crítico, duro e inflexível, que diz seguir um padrão moral que nem mesmo ele cumpre. Então a gente tem que encontrar o tempo e o modo para dizer com sabedoria e amor que não concorda com a pessoa e reprovar aquela pessoa. Às vezes você vai encontrar gente que vai te agradecer de coração: não, fulano, você está certo mesmo, desculpa, eu falei aquilo, de fato foi inconveniente. Mas você vai encontrar gente que vai escarnecer de você, viu? Pois é agora que eu vou dizer mesmo, agora é que eu vou pirraçar. E conviva com isso. E conviva com isso. Escarneceram do Senhor. Cuspiram nele, esbofetearam nele. Diz agora quem foi que te bateu quando ele estava com o rosto coberto. Virou chacota. Você acha que você não vai virar chacota? Vai. Isso faz parte do tomar a cruz e seguir o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Mas há uma segunda atitude. Se a primeira é reprovar, a segunda atitude está descrita aqui no versículo 12. É que essas coisas não deveriam nem ser objeto da nossa conversa. Vejam o versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Ou seja, a primeira reprovar e a segunda atitude é nem mencionar o que eles fazem, a não ser para reprovar. Vejam, queridos, o que o apóstolo Paulo diz é que eles fazem coisas em oculto. Apesar de serem coisas que eles fazem em oculto, nós sabemos o que eles fazem. Isso não deve ser objeto da nossa conversação. Nós não devemos nem mesmo mencionar essas coisas. E muitas vezes você comenta, fala, compartilha, lá no WhatsApp, sempre, sabe quando chega aquela piada imoralzinha? Você ri e compartilha. E o pior é quando bota no grupo da igreja e diz: ih, grupo errado. Já viu isso? A pessoa bota um negócio lá, aquela barbaridade, diz grupo errado. Eu disse: oh meu Deus. Ou então no Facebook, o X, né, o Twitter, você está se tornando cúmplice. Toda vez que você compartilha algo imoral, uma piada imoral, você está sendo um cúmplice. O colega colocou uma foto imoral lá no grupo do WhatsApp, delete na hora. Ele continua colocando, saia do grupo. Ah, é o grupo do trabalho. O grupo do trabalho tem que tratar das coisas do trabalho. Se essa for a regra, você fica ali. Fora isso, cai fora. Não encaminhe moralidade, porque você se torna cúmplice. Esse tipo de coisa, a gente não devia nem comentar, falar, nem ser objeto da nossa conversa, irmãos. A terceira coisa que Paulo diz que nós devemos fazer, e aqui é a passagem mais complicada, é que temos que trazer a público aquilo que é feito em oculto. Veja, versículo 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se manifestam, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Dá uma travada na cabeça, né? O que Paulo quer falar aqui, né? Bem, mais uma vez, aqui seria um texto daquele que eu ia ficar apurrinhando vocês com questão exegética, do grego e tudo mais, não é esse o meu objetivo. Bem, de maneira mais simples, a interpretação que eu acho menos complicada e a mais provável é que Paulo ainda está na linha de dizer como é que os cristãos devem se relacionar. E ele está dizendo o seguinte:
ele está se referindo aqui ao dever dos cristãos, de expor publicamente as obras das trevas. É basicamente o seguinte: todas as coisas, quando reprovadas pela luz. Ou o que é a luz? Ou quem são esses que emanam a luz? Os crentes. A luz é a verdade do evangelho. E esses que emanam a luz aqui são os crentes. Então, uma das coisas que a igreja tem que fazer é ser uma espécie de consciência da sociedade. É expor aquilo que o povo faz em oculto. Dizer, isso que está sendo feito, que está sendo divulgado, essas obras, elas estão erradas e têm as suas consequências. A igreja não pode ver a quantidade de aborto que é feito no nosso país e ficar calado. A quantidade de imoralidade que acontece e ficar calado. Nós temos que ser voz profética em nossa nação. E ser voz profética não é ficar dizendo, vai acontecer isso no futuro. Esquece isso. O que vai acontecer no futuro já está na Escritura. Nós temos que dizer claramente que a ira de Deus vem sobre essas imoralidades. Vem sobre o assassinato em massa de crianças no ventre da mãe. A ira de Deus vem sobre isso. E nós somos a consciência da sociedade. Quando a igreja se calar, o mal prevalece. E é o tempo todo o que querem fazer com a igreja. Calem esse povo. Eles podem pregar lá dentro da igreja dele, mas na rua, na praça, não. Pois eu prego. Temos que pregar, hora e fora de hora, dizendo que o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, reprova todas essas abominações. Meus queridos, se nós nos calarmos, quem que vai levar a luz? E no nosso país, tão rendido à imoralidade sexual, tão rendido a tanta coisa reprovável ao Senhor, daqui a menos de um mês, teremos uma festa que é uma das marcas da nossa nação. A festa da imoralidade, a festa da perversão. E nós, como igreja, iremos reprovar? Todas essas coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Lembram-se que Paulo disse que o que eles fazem está em oculto? Mas quando a igreja começa a declarar, aquilo que estava em oculto é manifestado. Porque a luz, ela vai fazer o quê? Dizer o pecado das pessoas, manifestar o pecado das pessoas. E um dos papéis da igreja é falar a respeito do juízo de Deus para as pessoas. Porque o que esse pessoal faz em oculto, e eles chamam, e eles acham que estão escondidos, é bem claro aos olhos de Deus. Sabe aquela mensagem que a pessoa manda? Foi uma das aplicações que eu fiz na devocional, lá com o pessoal. Sabe aquele contatinho que você tem? O texto fala depois, né? Se tua mão direita te faz pecar, arranca-o. Se o olho direito te faz pecar, tira-o. Você não sabe aquele contatinho que você tem? Exclui isso. Acaba com isso. Não destrua a sua família. A luz do evangelho, queridos, brilha através da igreja. A luz do evangelho brilha lá na empresa que você trabalha por meio da sua vida, por meio do seu bom testemunho. A luz do evangelho brilha na sua família quando você chega lá e você fala do evangelho de Cristo. A luz do evangelho brilha no seu bairro quando você chega lá e você é luz no Senhor. É dessa maneira que Deus abençoa a sociedade, para que ele não destrua completamente. Porque chega um momento que é tanta imoralidade, tanta perversão, que acontece o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Deus manda o juízo. Lembra-se da oração de Abraão? Senhor, se tiver tantos justos. E só foi diminuindo, porque não tinha nenhum justo lá. A perversão dominava aquele lugar. E não se enganem. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra é apenas uma demonstração daquilo que haverá de acontecer no dia de Cristo Jesus. O juízo não será em um lugar, em uma cidade só, mas será em todo o mundo, quando o fogo de Deus haverá de arder para julgar todos aqueles que vivem longe do Senhor. Então,
em vez da gente ser cúmplice com essas coisas, com a imoralidade, desonestidade, impureza, devemos reprovar essas coisas verbalmente, com a nossa atitude, não mencionando essas coisas, a não ser que seja para criticar. E, quando possível, expondo publicamente o erro, manifestando na luz aquilo que é feito nas trevas. Mas a quarta e última coisa que devemos fazer está agora aqui no versículo 14. Nós precisamos de uma igreja viva. Vê o que o apóstolo Paulo diz no final. Pelo que diz: desperta, o tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Aqui Paulo faz um apelo à igreja, dizendo para que a igreja faça isso. Ela precisa se levantar dentre os mortos. Ela tem que parar de ser cúmplice e participante das obras para receber a luz de Cristo. E, meus queridos, essa passagem termina com um apelo para o avivamento espiritual. É como se Paulo dissesse: esse é o nosso dever. Mas por quê? Queridos, por que nós, como igreja, tantas vezes não somos luz, não cumprimos o nosso papel de luz? Segundo o texto, é porque nós estamos dormindo entre os mortos, como se nada daquilo nos incomodasse. Estamos acostumados ao mal, o erro, a sujeira, como alguém que está dormindo e não sente nada, não vê nada, porque está dormindo entre os mortos. Mas você está vivo e está dormindo. Há uma diferença entre os mortos, porque eles estão mortos, e nós que estamos na igreja, que estamos vivos, mas estamos dormindo. É isso que Paulo está dizendo. Os mortos estão mortos, mas nós estamos vivos, mas dormindo. Queridos, vocês já viram um necrotério? Imagine que você tem ali duas pessoas mortas e uma pessoa que chega em um lugar do lado e começa a dormir ali. Você passa. Você vai saber quem é que está morto ou quem está dormindo? Tem um que está vivo. Mas é capaz de você confundir o dorminhoco com o que está morto. E é o que Paulo está dizendo. Muitas vezes a igreja é assim. Ela está viva, mas está dormindo. Omissa. Agindo como se o pecado daquelas pessoas fosse normal. Meus queridos, a gente pode até enterrar dorminhoco sem querer. Diante disso que Paulo diz: levante-se, dorminhoco. Levante-se dentre os mortos e Cristo vai te iluminar. Você receberá a luz de Cristo, poder do alto. Igreja de Cristo, devemos nos levantar de entre os mortos. Não devemos dormir, mas estarmos atentos para que possamos viver como crente em meio a uma sociedade perdida, corrompida, que vive em meio a trevas. Mas é preciso que para isso a igreja se levante. Quantas vezes oramos por um avivamento espiritual. E deixa eu lhe dizer, sabe onde é que começa o avivamento? Entre os crentes. O avivamento sempre começa entre os crentes. Mas se os crentes estão dormindo, estão como aqueles que dormem, estão como os mortos. Meus queridos, se nós queremos um avivamento na nossa nação, devemos começar despertando dentre os mortos. Se queremos um avivamento em Mogi Guaçu, para que as pessoas se rendam ao Senhor, aqui, você vai entrando aqui na cidade, quantas pessoas usuárias de drogas estão ali? Quantos bêbados na rua nós vemos? Você quer um avivamento nesse lugar? Acorde. Comece acordando. Comece acordando, igreja de Cristo. Tendo um bom testemunho, tendo vida com o Senhor, tendo seu momento de leitura na palavra. Orar ao Senhor clamando que Ele transforme a nossa cidade, transforme o nosso país. Quando sairmos do sono, nos levantarmos, seremos iluminados pela glória de Cristo. Seremos cheios da luz de Cristo. De modo que a gente não pode fazer outra coisa a não ser transmitir essa luz através da verdade. Moisés, quando se encontrou com o Senhor, o rosto dele brilhava. Mas a glória dele foi diminuindo. A luz do rosto de Moisés diminuiu. Mas a glória que brilha sobre a igreja
ela não diminui. Porque o profeta em quem nós confiamos, ele é o sol da manhã. Ele é aquele que brilha, é aquele que traz luz em meio às trevas. E nós somos servos dele. Nós somos discípulos dele, daquele que é o sol da manhã. Como Paulo fala no versículo 9, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. É uma sociedade que vive em trevas e corrompida. Só a igreja pode fazer diferença. Só assim a igreja será sal e luz, como o Senhor Jesus Cristo nos mandou. Por fim, queridos, eu quero concluir a nossa exposição com algumas aplicações, como de costume. 4 aplicações. Primeiro, meu irmão, eu sei que você passa por muitas dificuldades lá no trabalho, tá? Não se engane. Eu sou pastor, trabalho com pastores e passo por dificuldades. E eu sei que não é fácil para você. E é por isso que você precisa orar ainda mais por sabedoria, que você prove a vontade de Deus, para que você enfrentar situações difíceis em que você está cercado por trevas, você saiba como fazer isso. Não como polícia, não como paladino da justiça, porque você não é, mas como um cristão, como um servo de Cristo. Por isso, não coloque os seus pés fora de casa, sem clamar ao Senhor. Senhor, me dê sabedoria para eu ser luz nesse lugar. Em segundo lugar, peça a Deus que lhe desperte do seu sono, para que você não durma entre os mortos. Meus queridos, é possível que a nossa vida espiritual esteja morta. Ou morna, ao ponto de vomitar, do Senhor nos vomitar. Desperte do seu sono. Não deixe de ler a palavra de Deus todo dia. Não deixe de amar o Senhor. Não deixe de fazer de Cristo a sua vida, a sua alegria. O motivo para você viver é Cristo. Ele é o propósito. Desperte do seu sono. Não durma entre os mortos, mas se levante, porque você recebeu a luz de Cristo. E você pode levar essa luz para todos os lugares. E quando você chegar, isso trará vergonha para aqueles que vivem em trevas. Minha terceira aplicação é para que você seja firme na sua determinação de não ser cúmplice nem participante com eles. No trabalho, a corrupção é tão presente. Ser omisso, mas não seja cúmplice. Não participe. Peça a Deus o poder da iluminação de Cristo, para que você tome atitudes claras de afastamento de pessoas e de situações que vão lhe levar para as trevas. Que as pessoas olhem para você e digam, de fato, fulano não faz isso. Ele não compactua com isso. E eu preciso falar com vocês, crianças, filhos da aliança, estão lá na escolinha. Não concordem quando os seus amiguinhos estiverem fazendo coisas erradas. Quando ele estiver mentindo e quiser te levar para mentir, não concorde com isso. Você é luz, meu filho. Ainda que você seja uma criança, você é luz no Senhor. Você é um filho da aliança. Você está tendo o privilégio de, desde pequenininho, ser trazido no braço dos seus pais, sentar aí, cultuando como todos os adultos, ouvindo o Evangelho de Cristo, para que quando você chegue amanhã lá na sua escolinha, você seja a luz de Cristo. Para que os seus amiguinhos vejam que você não é como qualquer outra criança. Você é um pequenino que Jesus quer que vá até ele. Por isso, crianças, sejam luz. Levem a glória de Cristo. Em quarto e último lugar, lembre-se de quem você é em Cristo Jesus. Talvez em algum momento da sua vida, você já foi trevas ou cometeu obras das trevas, mesmo sendo um crente. Mas você foi iluminado pela verdade do Evangelho. Você conheceu a Cristo. Você conhece a verdade.
que você está fazendo dentre os mortos? Você já ganhou vida, levante-se. Assuma o compromisso de um cristão verdadeiro no meio de uma sociedade que critica a igreja e que dorme entre os mortos, uma sociedade que precisa de luz. E tenha certeza que você não vai transformar o mundo sendo igual ao mundo. A igreja nunca transformou o mundo sendo igual, se vestindo igual, falando igual, pelo contrário, mas deixando claramente que ela é diferente. Por isso, quando algumas pessoas dizem, olha, mas a gente precisa ter o mesmo discurso dos descrentes, saber se comunicar, e muitas vezes não é isso. O que quer ser feito é se misturar. Não se misture. Você vai ser luz, sendo diferente mesmo. Lá vem o diferentão. Sim. Ao Senhor chamaram de endemoniado. O que eu vou precisar chamar de diferentão? Você está no lucro. Muito no lucro. Mas eu preciso me dirigir ainda a você que está aqui conosco nessa noite e que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez o Espírito Santo de Deus está lhe mostrando nessa noite que você está em trevas. Talvez você não tenha ainda se rendido aos pés do Redentor. A luz do Evangelho de Cristo ainda não raiou na sua vida, no seu coração, e você não foi transformado. Deixa eu lhe dizer. Hoje é o dia que você pode acordar dentre os mortos. Como diz Efésios capítulo 2, você está morto em delitos e pecados. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pode lhe ressuscitar nessa noite. Ele pode trazer vida a um coração que está longe dele, para que você não ande mais conforme o curso desse mundo, mas que você ande de conformidade com a luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se você, nessa noite, foi iluminado pelo poder do Espírito Santo, você é chamado para se voltar aos pés de Cristo Jesus e ver a glória do Redentor. Aquele que é descrito como o sol da Nova Jerusalém. Essa é uma imagem gloriosa. Lá em Apocalipse, quando diz que a Nova Jerusalém, ela desce dos céus, é dito que lá nem sol tem. Porque a luz do Cordeiro ilumina toda a cidade. E nós seremos iluminados pelo sol da manhã. E nós já fomos iluminados hoje. Por isso, receba a luz de Cristo nessa noite. Renda-se aos pés do Redentor. Una-se à igreja de Cristo. E então, você será instrumento de bênção e de luz, aonde você estiver, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Oremos. Obrigado, Senhor, pelo convite que o Senhor nos faz, pela demonstração do Senhor. E sabemos que o Senhor não requer de nós nada que o Senhor mesmo não nos capacite a fazer. Não é fácil sermos luz, não é fácil reprovarmos as obras das trevas, mas sabemos que o Teu Santo Espírito nos dá sabedoria, o tempo e o modo para reprovarmos as obras das trevas. Abençoa, Senhor, os nossos pequenos, os filhos da aliança, que são tão bombardeados por um mundo que jaz em trevas. Que eles sejam, Pai, a luz do Senhor, onde eles estiverem, desde pequenos. Abençoa também a nossa igreja, Senhor, a Igreja Presbiteriana Nova Aliança, que possamos ser luz nessa cidade. Que a fama da nossa igreja seja de ser um lugar onde a luz do Evangelho brilha e que todos que entram por essas portas se deparam com a glória do Evangelho de Cristo e que são iluminados pela palavra do Evangelho, com a demonstração do Teu Evangelho. Exalta o Teu Filho, Senhor. Exalta aquele que é o sol da manhã e que nós sejamos, Senhor, participantes nessa obra gloriosa. Nos dá o privilégio de participarmos da obra de sermos luz nesse mundo. Nos dá o privilégio de levarmos a luz do Evangelho para o mundo que jaz em trevas. Nós clamamos a Ti e confiamos totalmente na dependência da obra do Teu Santo Espírito em nós. E em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém.